mais uma vez. Ainda de férias. Para um desabafo. Vimos desabafar um bocadinho, já que ninguém nos liga, ninguém nos ouve. É. Nós vimos para aqui vomitar coisas. Não tínhamos nada que fazer, gravámos aqui para aí 20 episódios já. Fica já para o resto. É o problema das férias, deixam-nos juntar com um bocado de tempo livre a mais e a gente põe-se a gravar. Lamento. E o que é que vamos falar E o que é que desta vamos vez? falar? Um tema novo, se calhar. Muito querido nosso. Está bem. Pode Também. ser uma coisa que se calhar vimos falando de vez em quando, muito pontualmente. Ou seja, há um ponto em todos os episódios. Em que vamos falar, pontualmente. é mais ou menos isso. Vamos falar daquela coisa que são redondos e pretos. Ou seja, pneus. Pneus. Falar de Há pneus. muito que não falamos de pneus, por isso resolvemos dedicar-lhe um episódio, O episódio especial. inteiro. Com o que é que vamos encher isto? Pois não sei, isto é mesmo só um episódio de desabafo de quem quiser ouvir. Isto é um episódio de quem está de férias e não tem que fazer. É isso. É isso. Nem sempre não é que é de começar. Não, podemos começar se calhar história. Pronto, já agora. Não é? Convém compreender as raízes, não é? Exato, perceber onde é que isto vem. Isto começa logo no início que, ao contrário do que a AES acredita, são precisos 4 pneus em cada carro. Normalmente dá jeito. Normalmente chegamos a ter 6, mas... Era isso que eu ia dizer, a não ser que sejas da Tyrrell, da aí Tyrrell, precisas de 6. P34. Sabes que a Williams e a Ferrari chegaram a ter protótipos com 6 rodas também. Foi na altura que depois os baniram. Basicamente foi isso. O P34 foi razoavelmente bem sucedido e outros construtores testaram conceitos com 6 rodas, embora um pouco diferentes do carro da Tyrrell. Mas entretanto, para não haver dúvidas, a FIA decidiu pôr preto no branco no regulamento que o carro tinha que ter 4 rodas e ponto final. Já não é mau. No caso da IndyCar, chegou a haver um carro com 4 rodas, mas com 3 de um lado. Exato. Há sempre uma maneira de contornar a regra. Por isso. Eu já não tenho a certeza, mas creio que isso ficou. Também se resolveu estipulando que tem que estar 2 à frente e 2 atrás. Sim, mais ou menos isso. Foi mais ou menos isso, sim. Pronto, então temos Fórmula 1, Mundial de Fórmula 1 como conhecemos, mais ou menos, desde 1950, e adivinha quem é que lá estava logo à partida? Pirelli. Os nossos amigos da Pirelli. Mas nessa altura sabiam fazer pneus? A olhar para o registro de vitórias, com 6 vitórias em 7 possíveis. Nada mal. Não está mal, sendo que a 7ª corrida era a Indy 500. Para a Firestone. Mas o ano passado eles conseguiram 21 vitórias. O ano passado foi um domínio fabuloso da Pirelli, que veio numa senda de vários anos de vitórias consecutivas. Bateram um recorde de vitórias no mesmo ano. Sim. Não é fácil. Estão bem encaminhados para o conseguir. E se o próximo ano tivermos 22 corridas, então voltam a bater o recorde, quase certeza. É verdade. Pirelli na altura não estava sozinha, nem sempre tivemos esta regra, aliás, é monomarca. Até da monomarca. Na primeira época da Fórmula 1 tivemos 4 fornecedores de pneus, sendo que um deles era a Firestone, que contava basicamente para a Indy 500. Tínhamos Dunlop, Engelbert, entretanto uma marca hoje desaparecida, integrada no universo da Continental. O Continental depois também lá andou nos meados dos anos 50. Sim, nos anos 50. Não fugia muito disto. Tivemos Continental, Pirelli, Dunlop, Avon, conhecido fabricante inglês que ainda hoje é popular nas fórmulas de promoção. Depois, no início dos anos 60, tivemos alguns anos da Dunlop a solo, até a entrada da Goodyear em 64. Os míticos carros da Goodyear com as letras a amarelo. Inicialmente, curiosamente, até eram brancos. Só nos anos 90 é que passaram É os que eu me lembro. São os que contam. Goodyear, que depois de 64 se manteve na Fórmula 1 até 97. Então aí já com a companhia da Bridgestone. Sim. E tiveram também companhia antes 97, da Pirelli. não, desculpa, 98. 98 e depois tiveram até companhia da Pirelli nos anos 80. Sim. É a Pirelli que... Ou seja, a Pirelli sempre andou ali a cheirar a qualquer coisita. Andou. A Pirelli esteve presente nos anos 80, de 81 a 86 e 89 a 91, mas sem grande sucesso. A Goodyear foi a grande dominadora na altura, com a única concorrente de relevo que teve durante esses anos foi a Michelin, que conseguiu intrometer-se um pouco na luta pelas vitórias com a Goodyear.
Avançando então para os anos 90, entra na era da Bridgestone. Os finais dos anos Sim, 90. sim. Sim, depois entra a Bridgestone, Bridgestone que teve a companhia entre 2001 e 2006 da da Michelin. Michelin, sim, Que- a mítica batalha De de pneus. construtores de pneus Sim, entre sim, a Michelin se e dizem Michelin. que nós hoje falamos muito de pneus, Ui, experimentem recuar até o início dos anos 2000, sim. onde a guerra dos pneus entre Bridgestone e Michelin era um tema de conversa quase tão importante como as próprias batalhas Sim. de construtores ou de pilotos. Sim, com a Bridgestone depois sempre a fazer pneus à medida para a Ferrari, Sim, inclusive. a Bridgestone era acusada, lembras bem, era acusada frequentemente de fabricar os pneus à medida das Ferrari e depois os restantes clientes ficavam a arder, tinham de se adaptar eles aos pneus. Depois tinham pneus também de qualificação, ou seja, que era mesmo para bater ali o recorde. Sim. Até porque eles não tinham que utilizar o mesmo pneu, não é? Sim, não havia qualquer tipo de restrição na utilização dos pneus. Desde que fosse redondo e preto, podias montar. Exato, e redondo e preto, e desde que tivesse sulcos, que é uma coisa que. Sim, nessa altura não eram slicks, pois. Sim, eu já não me recordo, por acaso podia ter tomado nota disso, só não fazia mal nenhum. Mas eu creio que foi ainda no rescaldo do acidente que levou à morte do Ayrton Senna que uma das medidas introduzidas, não sei se imediatamente no ano a seguir ou 2 ou 3 anos depois, mas creio que foi quase imediato, foi a introdução de sulcos nos pneus para reduzir a velocidade, tal e qual. Inicialmente 2 rasgos e mais tarde 3. Estou a falar de cor, isto foi um programa muito bem preparado. Sim, é um desabafo. Mas também é para vos pôr a pesquisar, também tenho que fazer alguma coisa. Sim, e depois desta luta entre a Bridgestone e a Michelin, a Bridgestone ficou como fabricante única durante 4 anos. Sim, a Michelin que abandona em 2006, provavelmente ainda consequências do mítico Grande Prémio de Indianápolis de 2005, qual vamos falar um bocadinho mais à frente, mais em detalhe. Mas foi pena, por acaso eu recordo-me bem desta época, particularmente os primeiros anos, que eram anos dominados pela Ferrari e por Schumacher. Sim. E a batalha dos pneus às vezes era mais interessante do que a luta pelos construtores. Sim, eu lembro-me que havia pessoas que torciam por uma equipa dependendo dos pneus que tinha. Ou seja, era engraçado ver algumas dessas Depois havia coisas. partidários dos pneus. Eu estou aqui a olhar para uns números e nos anos do grande domínio do Schumacher vê-se um domínio também avassalador da Bridgestone. Da Bridgestone, sim. Por exemplo, em 2001, 13 contra 4 vitórias da Michelin, 15-2 em 2002. Só em 2003 é que há algum equilíbrio com 9-7, 15-3 sempre a favor da Bridgestone em 2004 e em 2005 a Michelin inverteu finalmente a tendência com um contundente 18-1 e um empate no último ano dos dois construtores em 2006 com 9-9. Sim, curiosamente os anos em que Alonso foi campeão do mundo, 2005 e 2006. Sim. E a McLaren era o competidor, digamos, mais próximo deles, pelo menos em 2005. Depois de 2006 voltou a ser a Ferrari. Sim, porque como dizias há pouco, a Bridgestone dava uma atenção muito grande, uma grande primazia à Ferrari, com bons resultados, olhando agora para trás. Sim. E a Michelin tinha as outras duas equipas que estavam logo atrás, que eram no caso a McLaren e a Williams, numa fase inicial, e depois mais à frente também a Renault, quando a Renault que reentra em 2001 ou 2002 como construtor, e aos poucos foi-se assumindo como uma força a ter em conta na Fórmula 1. Aliás, algo que nós referimos no início da temporada, que a Renault podia estar a fazer agora um caminho semelhante ao que traçou nesta altura, mas claramente falharam um degrau desta vez. Não, tropeçaram se calhar. Se calhar tropeçaram nos pneus. Eu estava aqui a olhar para os dados de 2005, com 18 vitórias da Michelin e uma da Bridgestone, e a Bridgestone apenas ganhou numa corrida por falta de comparência dos pilotos da Michelin. da Michelin. Sim. O tal Indianápolis. O tal Indianápolis que vamos falar mais à frente. Entretanto, a guerra dos pneus acabou, começou a tomar custos astronómicos. Sim. E a FIA, com uma suposta tentativa de reduzir custos, então quis impor um fornecedor único. A Michelin disse que não estava interessada em participar sem ter competição,
e abandona a Fórmula 1 em 2007. E fica só a Bridgestone. Sim, na altura a Bridgestone. Eu agora pergunto-me, isto já foi lançando de certa maneira isto, mas a Michelin terá abandonado por não ter competição ou ainda uma consequência do escândalo de Indianápolis? Talvez um bocadinho dos dois. Sim. Talvez um bocadinho dos dois, porque a Michelin, aliás, a culpa dos pilotos da Michelin não terem participado foi por causa dos pneus, Sim. naquela altura. Não acredito que tenha sido por incompetência de Michelin, porque certamente conseguiam fazer pneus para ali. Foi um erro de cálculo, certamente. Por isso deve ter ajudado. Se bem que foi passado ainda fizeram uma nova época na qual venceram. E depois é que decidiram abandonar. Eu acredito que tenha sido uma mistura de tudo um pouco. Depois também as regras que a FIA queria impor e que veio a impor, acho que em 2009, e que depois que a Pirelli veio aumentar a partir de 2011. Mas terá sido um bocadinho desse conjugar desses aspectos todos. Sim. Digo eu. A Bridgestone, que se manteve de 2007 a 2010, então como fornecedor único, até que em 2011 entram os nossos amigos da Pirelli. Olha, Se mantêm atualmente como fornecedor único da Fórmula 1. Com a Pirelli, e não só, nestes últimos anos, nestes últimos 10, 12 anos, entrou um conjunto de regras nos pneus, que é o que nos faz estar aqui hoje a falar disto. É verdade. Foram sofrendo diversas alterações, algumas por acaso foi interessante fazermos isto porque nos pôs a escarfunchar nos arquivos e encontramos algumas coisas muito interessantes, como por exemplo nos idos de 2000 e eu agora devia ter isto aqui mais à mão, 2003 ainda, agora contradizendo-me um pouco, ainda tendo a Michelin como Sim. competidora, mas já numa tentativa de limitar custos por causa da guerra dos pneus, tínhamos uma regra absurda que obrigava as equipas a escolherem apenas um tipo de pneus de chuva para cada grande prémio. Como Tem vamos tudo, mais à frente, isso tem tudo para correr bem. não Tudo corre para muito correr bem. Regra que mais tarde caiu. Entretanto, nos idos de 2009 entrou a nossa regra favorita, ou não? A regra da utilização dos dois compostos. Exatamente. Essa gostamos muito dessa. Que ainda hoje dessa se regra. mantém e vamos perder aqui um bocadinho de tempo a falar disso. Nós temos aqui um ponto justamente para falar, que é regras atuais, o que está mal. Está tudo mal e é preciso mudar tudo. Tudo, pronto. Se calhar começámos na qualificação. Sim, aliás, eu até começava para lançar isto um pouco, era explicar quais são as atuais regras de pneus. Provavelmente quem está a ouvir sabe, mas não faz mal Recordar. rever a matéria dada. Então, pneus utilizados na qualificação, queres explicar tu? Sim, os pneus que são utilizados para fazer a melhor volta na Q2, de todos os pilotos que passam à Q3, ou seja, os 10 primeiros, são obrigados a começar com esse pneu usado que foi utilizado precisamente na Q2. E basicamente é isso. Sim, Depois todos os outros podem escolher pneus novos. Escolha livre. Outra regra fantástica dos pneus é aquilo que já vínhamos falando há pouco, que ficámos surpreendidos por saber, quando verificámos que já tem 10 anos, essa regra, que é todos os pilotos são obrigados a utilizar 2 tipos de compostos diferentes, a menos que chova. Sim, durante a corrida. E depois ainda tens a regra de que a Pirelli escolhe o tipo de pneus com, acho que é um mês de antecedência para cada grande prémio, e as equipas não podem escolher o tipo de pneu que querem. Sim, este ano ainda assim estamos com sorte, porque os pneus são identificados em cada corrida como macios, médios e duros. Até o ano passado a Pirelli tinha 30 pneus. 30 pneus, desde o compota até a pedra. Basicamente era isso. Mais ou menos assim. Cada um deles tinha uma cor diferente. Já não recordo, seriam 7 compostos diferentes. Era por aí, era o Ultra, o Mega, o Hiper. Exato, e depois já não sabíamos que era mais macio, era o Ultra ou o Hiper. Depois havia o Médio, pronto, o Médio. O médio não tinha muito que ganhar. Ainda bem que não se lembraram de fazer um Super Médio. e depois já tinham os duros e os super duros. E os super duros eram os pedra, como tu lá dizias. E para cada grande prémio nomeavam 3 compostos
E às tantas era uma confusão, já não sabíamos ao certo Não. que pneus existiam. E este ano houve uma ligeira alteração nas regras para que em cada corrida os pneus estejam simplesmente identificados como macios, duros e médios, e a Pirelli seleciona do seu catálogo então quais são os 3 compostos a utilizar em cada grande prémio. Sendo que neste caso tem compostos do C1 ao C5. Sim. Assim, ou seja, existem na mesma 5 compostos, mas por cada grande prémio tem só esses 3 nomes. Felizmente. Felizmente, e evita alguma confusão. Assim sabemos em cada corrida que o pneu marcado a vermelho é o mais duro. O mais macio. O Ainda, mais tu macio. ainda não sabes? É verdade, ainda estou com as cores do ano e se entrarmos nos cor-de-rosas e coisas do Sim, género. e os roxos. E de rush, ou amarelo então, ou médio, e por fim. É isso. Acho que é isso. É É isso porque é compota, manteiga e depois o branco que é uma coisa qualquer. É assim, foi assim que eu decorei. E pronto, e é isto que se aprende aqui. É como decorar os tipos de pneus. O que é que então achas de mal, Diogo, nestas regras? Tudo. O que é que tanto te aflige? Para mim, aflige-me antes de mais. Primeiro a questão da qualificação. Não faz sentido nenhum. Como já temos comentado ao longo da época, não são raras as situações onde compensa ficarem em 11º ou 12º do que ficarem em 9º ou 8º até. Sim. Porque a estratégia da corrida fica completamente condicionada por causa Da escolha de da pneus? escolha de pneus, o que a meu ver não deveria ser Não assim. faz sentido. Para mim a qualificação é um evento à parte da corrida, ok? Definimos. A qualificação serve apenas e só para Definir definir a grelha, a ordem de Já está. partida de cada piloto. Para mim é essa. Por isso é que se chama qualificação. Os pilotos Sim. qualificam-se para a corrida, senão era uma pré-corrida ou qualquer coisa do género. Sim. Hum, Esta regra foi instaurada para reduzir distâncias no pelotão no domingo. que tem funcionado Funcionou lindamente, como se tem perfeitamente, visto. porque como as 3 primeiras têm margem suficiente para se- saltar a regra, basicamente, depois quem fica prejudicado é o 7º, 8º, 9º e 10º classificados. Ou seja, a regra tem exatamente o efeito oposto àquilo que, Sim. que pretendia. Sim, é isso. É basicamente E isso. eu acho que já deu mais que tempo de perceber que não funciona, Não faz sentido. E acaba por nos prejudicar também o espetáculo na Q3 porque as equipas, aliás, na Q2, porque as equipas já jogam com isto. E eu agora estou a falar de cor e tu corriges-me se eu estiver errado. Eu creio que em tempos seria com o pneu da Q3. Não me recordo. Não te recordas? Não me recordo. Não. Mas esta regra de utilizar o pneu da Q2 não é muito antiga. Até porque a qualificação não existe assim há muito tempo. Sim, não, mas então estarei confundido com qualquer coisa. Mas poderá ser. Não. De qualquer das formas, Precisamente porque não faz sentido fazer isto na Q3 porque condiciona. menos sentido ainda. Menos sentido ainda faria. Vá lá que alguém deve ter reparado nisso. Assim, meter na Q2 já não foi nada mal. E depois temos também, aliás, se calhar até damos aqui mais um passo atrás e a ideia de utilizar só uma marca de pneus foi para que os pneus não fossem um diferenciador de performance. Ou seja, para que não exista regra de pneu. Tu gostas das regras, das guerras de pneus? Eu gosto das guerras de pneus. Primeiro porque é mais uma variável em jogo. Eu acho que quanto mais variáveis houver, mais probabilidade de termos corridas interessantes e o pelotão dividido, não, o pelotão mais envolvido nas lutas podemos ter. Aqui há umas semanas falávamos da questão dos reabastecimentos. Eu disse que era a favor precisamente por ser mais uma variável. Sim. E os pneus penso que poderia ajudar ainda mais a essa guerra. Imagina, um fabricante desenvolvia pneus que se dariam melhor em circuitos mais lentos ou com um asfalto mais abrasivo, vamos supor, e outro com pneus que estavam melhor com um asfalto mais macio ou em circuitos mais rápidos ou com menores temperaturas. Não sei se me faço entender, mas acho que podia criar maior imprevisibilidade. Durante a época. Já estamos a gravar agora no fim do almoço. Já se nota um bocadinho. Durante a época.
Não sei se concordas, o que é que tens a dizer sobre isto? Eu sobre a guerra de pneus, para ser sincero, sou um bocado indiferente. Aceito, obviamente que se for aqui a ver pela perspectiva de que é preciso reduzir custos, não vai ser através de uma guerra de pneus que se vai conseguir. E acho que um a teto FIA, orçamental seria viável para uma guerra de pneus? o teto orçamental vai ser um teto cheio de furos, porque já se viu que as equipas têm muito por onde fugir. É verdade, é mais difícil ainda controlar um fabricante de pneus. Exatamente. Mas, a meu ver, isso resolvia-se de uma maneira muito simples. Colocava-se um custo por pneu fixo, ou um custo máximo por Poderá pneu, ser, sim. e se a Michelin, ou a Pirelli, ou a Continental, ou quem for, quiser gastar 10 milhões ou 100 milhões de euros para desenvolver pneus, isso é problema deles, entra para o budget Sim, deles. isso sim. Isso nesse caso seria assim. A Fórmula 1 não fica comprometida se o fabricante de pneus for à falência. Não. Agora, o meu problema em ter um tipo de. Só uma marca de pneus, e aqui já entramos até no próximo ponto, que é o que está mal com os pneus, é que quando tens um pneu que é tão sensível, que se destrói porque não está dentro da temperatura limite, ou se destrói porque está muito perto do carro, acaba por ser um bocado antinatural aquilo que eles queriam, não é? Porque eles queriam que o pneu não fosse um diferenciador de performance. Sim, e depois desenvolvem pneus para interferir com a corrida. Ou seja, as equipas que meterem mais dinheiro, por exemplo, a desenvolver suspensões, a desenvolver a transferência da carga aerodinâmica para o asfalto, são as equipas que vão ter melhor rendimento. Sim, e eu acho que é perigoso quando, sempre achei isto desde o início, desde que temos um fabricante único, eu acho que é perigoso teres um fabricante único de pneus, porque imagina que há uma equipa que até tem uma maior afinidade com aquele pneu que que o carro é particularmente eficaz com aquele pneu. Ou uma equipa que fez um teste ilegal com os pneus. Ou uma equipa que fez um por teste exemplo. ilegal com os pneus, por exemplo, ou que se acusa... Não estou a dizer que aconteceu. Não estamos a dizer que aconteceu. Mas também não estou a dizer que não. Só estamos a pôr hipótese. E que tu és da equipa B e dizes, ok, eu quero uma alternativa, eu não quero trabalhar com estes gajos. Porquê é que não has de poder? Pois, não percebo. Eu acho que lá está, seria um daqueles pontos que ficaria fora do teto orçamental, ou então tinha que haver um preço máximo acho que isso para, se resolvia com para um cada preço. Podes ter, ok, já estamos limitados hoje em dia ao número de unidades de pneus que podes utilizar a cada grande prémio. Estás limitado ao número de pneus, ficas limitado a um custo máximo por pneu e pronto, e tens aí o teu budget de pneus. Sabes que até já há um limite pelo preço do motor? Sim, até o preço dos motores que as equipas fornecem aos seus clientes é tabulado hoje em dia, por isso não vejo porque é que não sabia poder limitar também os pneus. Sim, é como te dizia, não tenho assim nenhuma opinião muito vincada sobre a guerra ou não dos pneus. Agora, tudo o que seja para melhorar os pneus que temos hoje em dia, para mim aceito. É tão simples, como isso. Ou pelo menos a manter estes pneus, pelo menos deixar as equipas escolher o composto que querem, não é? Porque é que tem que ser a Pirelli a dizer? Exato, porque é que as equipas não podem tentar jogar com dentro do catálogo da Pirelli, escolher aqueles que acham que melhor se vão adaptar ao grande prémio em questão. E isto reverte-nos depois outra vez novamente à questão da utilização de dois compostos durante a corrida. É estúpido. Porque a ideia é aumentar a componente tática da corrida. Mas como é que estás a aumentar se já estás a obrigar pelo menos todos a parar uma vez? É isso, porque é outra coisa que já estamos ainda a comentar. Isto deixa muito pouca margem de manobra em termos táticos. Quando muito tens raramente vês mais de duas variantes de táticas que funcionem porque todos têm o mesmo material à disposição. Sim, todos vão querer parar sempre uma vez porque o pneu desgasta-se se tu fores a puxar por ele, por isso tentam sempre parar uma vez e conservar pneu, e temos aqui a fórmula de conservação. E o pior, e acho que nós dissemos isto no Twitter, é meterem os miúdos da Fórmula 2 a utilizarem estes pneus, a transformá-los em mestres da poupança. Para isso anda na estrada. Ainda a propósito da questão das equipas não poderem escolher os compostos que vão utilizar, eu estava aqui a pensar enquanto falavas, se calhar é uma maneira de proteger a Ferrari. Não fazer a escolha errada. Assim garanto que eles não se enganam.
Então, eu estou a imaginar um grande prémio, um circuito muito abrasivo, alto desgaste, toda a gente a escolher os compostos mais duros e a Ferrari. Soft, ultra soft e hiper soft. Espetáculo. É mesmo isto que É eu vou mesmo isto. utilizar. Parámos 5 vezes, mas olha, aconteceu. Mas tens sempre pneus fresquinhos e rápidos, não é? É a única explicação que eu vejo. E depois ainda temos os pneus de chuva, não é? Da Pirelli. Temos é uma palavra muito forte. Começamos pelos full wet. O que é que tu achas dos full wet da Pirelli? Os full wet acho que mais valia tirá-los do catálogo. Queres deixar antes claro que isto não é um ataque à Pirelli propriamente dito, mas sim a quem lhes pediu para fazer estes pneus? Eles também têm um bocadinho de culpa porque aceitaram. Sim, o que me chateia mais na Pirelli no meio disto tudo é que eles acabam por ser coniventes com esta situação, porque se recusassem, como se recusam outros fabricantes a fazer este tipo de pneus, precisamente por uma questão de imagem de marca, a FIA não tinha outra hipótese senão procurar um pneu em condições. Exato, porquê? Porque, como estavas a dizer, e bem, não foi a Pirelli que se lembrou de fazer os pneus assim. Isto foi uma encomenda do cliente deles, que no caso é a FIA. Ideia do Bernie, se não estou em erro. Ainda dos tempos do Bernie. Que pediu para fazer pneus de elevado desgaste. Sim. Ou seja, pneus que se fossem degradando com muita rapidez e de uma forma mais ou menos constante, precisamente de maneira a criar essas diferenças de andamento. Mas o que acaba por acontecer é uma situação muito artificial, muito contra a natura até. Tudo aquilo que tu não queres num pneu. Basicamente, que é ele desgaste assim feito. Exato, ou seja, são pneus que não são feitos para os pilotos andarem a fundo. E nós somos contra isso, por princípio. Sim, tu tens os carros tecnologicamente mais avançados que existem no desporto automóvel e depois metes-lhes ali uns pneus que não servem para eles manterem um ritmo. Não serve para eles andarem a fundo. E depois dizem, as corridas são uma seca. Então, claro, eles nem sequer se podem aproximar 2 segundos a menos de 2 segundos do carro da frente, porque eles começam a perder, a deslizar os pneus e eles desgastam-se. O que acaba por ser chato para quem quer lutar por posições e quer ultrapassagens em pista. Sim. Assim não dá. Por isso, estes pneus são um retrocesso, a meu ver. E tivemos por isso algumas corridas que durante os anos foram decididas por causa dos pneus, não é? Tu preparaste uma lista e tudo. É verdade. Mas nós não acabamos ainda a questão dos pneus de chuva antes de irmos aqui. Pois é, os pneus de chuva. É que sabes que eles são tão maus que até me esqueci. É verdade. O que é que temos assistido? Temos assistido duas coisas. Quando há uma corrida com chuva a sério, primeiro a direção de corrida coloca toda a malta atrás do safety car. Até estar a chuviscar-se. Nem eles confiam. Nem eles confiam. Depois, aquilo que temos visto é um desempenho muito fraquinho à chuva dos full wet. E eu aqui já pergunto, será que é por pouca informação em corrida, porque tem havido poucas corridas à chuva? Será que a FIA está demasiado receosa depois de acidentes como o do Jules Bianchi? O que é que tu achas? Mas pouca informação. Já temos a Pirelli desde 2011. Quantos anos é que eles precisam de informação para fazer pneus? Não deixa de ser um bom ponto de vista. Não é? Porque normalmente quando temos uma corrida à chuva, a primeira oportunidade que os pilotos têm, e não é preciso ser grande oportunidade, é que passam para os intermédios. Sim, é raro. Por acaso tivemos algumas voltas agora em Hockenheim ainda na full wets. Mas o Pérez bateu à segunda volta, o que é que eles fizeram? Intermédios. Por isso acho que não faz muito sentido. O preço mais vale decretarem que não se corre à chuva, como na IndyCar. Na IndyCar, ainda esta última corrida em Pocono, como já tinham trovões a menos de 7 milhas do circuito, pararam a corrida. Não, temos que começar a chover. Portanto. E qualquer dia é o que acontece, que é pena, porque sempre tivemos grandes corridas à chuva, mas parece que ultimamente ou têm medo de correr à chuva ou não fazem pneus para correr à chuva. Pois, agora resta saber o que é, não é? Pois, o que é certo é que... Mas acho que já antes do Jules Bianchi tínhamos o problema. Sim, já havia demasiadas corridas a partir atrás de safety car. Acho que já não vamos ver mais corridas como a Bélgica 98. Não, de certeza que não. O que é uma pena. Mas é pena então que não tenhamos um pneu mais competente à chuva. Ou a Pirelli se impõe perante a FIA. Então, não sei. É pena. Sim, e o que nos leva depois à questão dos intermédios. Sim.
que, sendo um pneu que as equipas até preferem em condições molhadas, em condições intermédias, ou seja, quando a pista está molhada, mas já com algumas partes seca, o pneu completamente desfaz. Sim, não dura nada. Vimos ainda agora em Hockenheim que de 10 em 10 voltas, enquanto estava em condições de intermédios, que como vimos, para quem experimentou colocar já slicks que não ia correr bem, não dava, a pista estava demasiado molhada para isso, mas os intermédios desfazia-se. De 10 em 10 voltas tínhamos paragens. Sim, não fazia sentido nenhum. São pneus intermédios, têm que funcionar em condições intermédias. Tem que fazer meia corrida, pelo menos Nesse tipo de coisa. Havia pilotos a pararem que aquilo já eram quase slicks e não era. É verdade, já não era completamente intermédio. slicks. Isso leva-me ainda a mais uma questão. Pegando ainda no que está mal nos pneus. E voltando a falar da questão do desgaste, para ficar aqui registado também. Os atuais pneus, tudo bem, têm um grave problema. E para mim é um dos piores problemas que eles têm atualmente, que é eles não funcionam, ou na maior parte das vezes não têm funcionado. Só não digo sempre, porque na Hungria funcionaram. Como é suposto funcionar o conjunto macios, médios, duros. Ou seja, metes um pneu macio, tem que te permitir durante um número razoável de voltas ganhar tempo que te compense fazer uma paragem adicional a continuares com o pneu acima por mais tempo. Sim. E já vimos casos em que tivemos se calhar pneu médio ao mesmo ritmo do macio. E isso é uma coisa que tem acontecido demasiadas vezes, que é equipas que colocam o pneu macio para ganhar tempo, para fazer aquilo que a Mercedes fez na Hungria, no fundo, ou seja, para mais uma vez, mas vai buscar depois com pneus mais rápidos o carro da frente, e o que vemos é que para e depois anda ao mesmo ritmo do carro da frente com o pneu mais duro e às vezes mais usado. Isso não faz sentido. Não há um desgaste, não há uma performance uniforme dos pneus atuais. Não faz sentido. Não. Aqueles valores que eles informam no início dos fins de semana são puramente teóricos. Sim. Às vezes vemos em pista valores completamente dispares dos valores de performance teórica que a Pirelli dá no início de cada fim de semana. Sim. Aliás, tens aí um ponto que até casa bem com esta questão do desgaste dos pneus, é que como é difícil dos pilotos se aproximarem do carro da frente por questões aerodinâmicas e porque quando se tentam aproximar os pneus desgastam demasiado rápido, depois inventam-se coisas como o DRS. Exato. Na falta de apoio aerodinâmico do carro que segue atrás, tem que se inventar alternativas para contrariar isso, e o DRS surge precisamente por causa da dificuldade de ultrapassar, que parte da qual é causada pelos pneus. Sim. E também e acabamos por perder a arte de ultrapassagem, não é? Acho que houve uma altura em que a Fórmula 1 se prendeu muito à ideia o número de ultrapassagens é igual ao espetáculo e nem sempre é assim. Repara, eu, fazendo aqui um parênteses, eu não sou completamente contra o DRS, eu sou contra o DRS da maneira que ele está implementado atualmente. Sim, estou-te a perceber. Continua. Seja, aquilo onde eu ia chegar. Se os carros tivessem um sistema de redução do arrasto puro e duro que pudessem utilizar quando quisessem, como na qualificação, estão dois pilotos em luta, podem utilizar os dois, e depois quem tiver-los mais no sítio trava mais tarde ou mantém no aberto até mais tarde, e é apenas mais um elemento. Não? Sim, é mais um elemento tecnológico que faz todo o sentido, desde que não seja para o piloto que vem atrás tirar partido e fazer uma ultrapassagem tipo autoestrada. Sim, podia ser muito interessante, e vemos muitas vezes situações desse género quando estão três carros a lutar pela posição, ou quando um deles vai dobrar algum carro. E temos dois pilotos em luta com o DRS a atuar, e podia ser interessante termos isso constantemente nas corridas, mas isto foi só uma parte. Até vimos na Hungria o Max Verstappen a defender-se do Hamilton com DRS porque tinha DRS de um carro que estava a ser dobrado. O que até levantou a questão para muita gente se deveria poder utilizar o DRS quando o carro à frente está a ser dobrado e não quando se vai ultrapassar. O que, a meu ver, realmente, eu entendo a contestação a esse aproveitamento. No fundo é um buraco na regra.
Mas já que o DRS foi aberto, foi criado para facilitar ultrapassagens, depois também faz sentido que o faça nos Nas carros dobragens. dobrados, que é para as pessoas, os líderes não perderem tempo. Até faz mais sentido aí, a ver. Se calhar até o único sítio onde faz sentido. Mas pronto, isso fica para uma outra vez. Ainda vamos fazer outro episódio de pneus? Não, Ah, é DRS, ok, está bem. também não sei se vamos fazer ou não, mas se nos apetecer um dia. Talvez. Quando saírem as novas regras, se tivermos muita vontade E tempo. e tempo, sim. Agora, se calhar olhávamos para algumas corridas que ilustram um pouco aquilo que temos vindo a fazer. Que nós até colocamos aqui quando os pneus são a estrela, corridas decididas pelos pneus. Não quer dizer necessariamente que sejam corridas onde tenha sido consequência das novas regras, algumas até é simplesmente uma questão de chuva, seco e quem arriscou, mas achamos interessante olhar para meia dúzia de corridas, muitos mais exemplos haveria. Sim. Apenas para ver a importância e o peso que os pneus podem ter na decisão de uma corrida ou até de um campeonato. E nós vamos começar já por Espanha 99, como recentemente num artigo que podem ler no nosso site sobre o Mika Salo. Isto veio à baila, justamente o Grande Prémio de Espanha de 1999. O Grande Prémio estava a ser dominado pelo Mika Häkkinen e que ele perdeu precisamente pelo rebentamento de um pneu. Não, Lamento. coisas que acontecem. Pegamos neste exemplo simplesmente porque o Häkkinen depois acaba por ganhar um Mundial por um ponto ou dois. Agora estou a falar Foi uma margem mínima. uma margem sim. mínima sobre o Eddie Irvine no final da temporada. E só ficou decidido na última corrida. Ou seja, esta situação poderia ter decidido o campeonato a favor da Ferrari. Da Ferrari, do Eddie Irvine, é verdade. Do Eddie Irvine, é Do verdade. Irvine. O Schumacher estava Com a perna partida. Estava com a perna partida após um acidente em Silverstone. E o Irvine acabou por ser o ponta de lança da Ferrari para esse ano. Provavelmente, se fosse o Schumi, eu hoje teria mais um campeonato no currículo. É provável que sim. Mas o Häkkinen teria menos um. O que seria uma pena também. Também merece. Está Também, bem dividido. ficou bem entregue. Isto foi um exemplo, mas não faltam corridas decididas por rebentamentos de pneus. Ainda o ano passado tivemos uma célebre em Silverstone. Os dois Ferraris. Os dois Ferraris, sim, que o pneu começou a delaminar e tiveram os dois que parar nos Lá boxes. está. O tal funcionamento esquisito dos pneus Pirelli que ninguém entende muito bem e tivemos rebentamentos na última volta dos dois Ferrari. Sim, o Sebastian Vettel depois, um ano antes, ainda tinha arrebentado um pneu em Spa, Sim, quando era líder, sim. salvo eu. Também um pneu da Pirelli por demasiado desgaste. E no caso não arrebentou, mas estou-me a lembrar, por exemplo, do ano passado em Monza, o Kimi, quando liderava a corrida, com os pneus completamente nas lonas, acaba por ser ultrapassado pelo Hamilton. E acabou por ter que parar também antes que rebentasse. Se isso é assim que tu não queres ficar sem pneus aí em Monza naquelas retas, 380 ou qualquer coisa não dá do nada género. a jeito, não. Outro exemplo giro para ilustrar aquilo que temos estado a falar é justamente o Brasil 2003. Eu inicialmente até pensei que isto poderia ter custado o título ao Kimi, mas não, foi mais do que isto. Para quem não se recorda, foi uma corrida à chuva e aqui foi a questão que falávamos há pouco da regra dos pneus de chuva. Só podiam escolher um tipo de pneu. Exato, ou escolhiam intermédios ou fluete. E íamos para o Brasil, então o que é que quase toda a gente levou? Fluete, Não, intermédios. exato. Era 50%, era 50%. 50%. E isso gerou caos porque choveu muito e andava toda a malta de intermédios numa pista bastante pesada. E acabámos por ter uma série de acidentes. A corrida até acabou com um acidente, se bem que já em piso seco. Seco não estaria Intermédio. completamente. Estava ali estava a secar, é verdade, mas estava úmido. É um acidente de um conhecido nosso. Foi o Alonso, não foi? O Foi Weber, não. o Weber primeiro. Sim, primeiro o Weber, E depois o ainda no Alonso Jaguar. no mesmo sítio. E o Alonso bate violentamente precisamente num pneu que estava no meio No da meio da pista. estrada, sim.
Também não terá abrandado em situação de bandeiras amarelas. Não, é preciso respeitar sempre. Sempre respeitar bandeiras amarelas. Nota mental, nota mental. E senão pode acontecer o mesmo que andando, enfias-te no pneu e acabas no muro. E no pódio. E no pódio. Como depois foi levantada a bandeira vermelha, com concorrência, depois ele acabou no pódio porque a corrida foi anulada. Acho que na altura era 2 voltas antes, quando havia vermelha, voltavam 2 voltas atrás. Sim, a corrida foi interrompida e a classificação final era a classificação 2 voltas antes. Com o Fisichella num Jordan a ganhar. Com o Fisichella num Jordan que ainda não tinha parado a ganhar, a dar a última vitória a si e à Jordan na Fórmula 1. E, se não me engano, a última vitória é um motor fora, até à data também. E o Kimi perde 2 pontos à conta dessa situação, ele que em condições normais ganharia a corrida. 2 pontos que foi a diferença com que ele terminou do Schumacher no final da época. No entanto, eu estava a dizer que isso poderia ter custado o título, mas estava errado, porque em caso de igualdade com Schumacher, Schumacher tinha mais vitórias. Era campeão na mesma. Era campeão na mesma. Talvez se o motor Mercedes não tivesse partido na Alemanha, por exemplo. Esta história... é isso, o Schumacher sempre andou em luta com os finlandeses. Sim. Aliás, o Kimi substituiu o Hakkinen na McLaren e continuou a luta que o seu compatriota tinha com o Schumacher. Sim. Depois temos o melhor grande prémio de sempre. Sempre. Indianápolis 2005, com o Tiago Monteiro no pódio. Com o Tiago Monteiro no pódio. Também, já que falávamos, a Jordan está muito presente quando há quando há problemas com os pneus. Eu acho que eles deviam voltar, que agora ia ser a altura deles. Era a altura deles, são amarelos e tudo. Foi o último pódio da Jordan. E o primeiro e único de um português até agora na história da Fórmula 1. É interessante hoje ler o que se passou nesse fim de semana, porque na altura não se fazia ideia e ninguém queria dizer. Exato, na altura houve muito secretismo, mas resumidamente a Michelin chegou à conclusão que os seus pneus não iriam aguentar as elevadas cargas a que estavam sujeitos no banking de Indianápolis. A Bridgestone teria mais experiência nessas condições, porque a Firestone, que é do mesmo grupo, partilhava informação que fornecia os pneus da IndyCar. E então a Michelin disse que não estavam garantidas as condições de segurança para fazer o grande prémio. E aliás, notou-se no dia anterior, Ralf Schumacher, acho eu que foi Ralf Schumacher. Sim, precisamente Ralf Schumacher, que já no ano anterior tinha acontecido o mesmo, tinha um arrebentamento de pneu. Mais por azelice. Rebentar o pneu por azelice é difícil. Ralf Schumacher que bateu forte e depois, até se não estou em erro, teve que falhar a corrida seguinte. Aliás, falhou essa corrida, pelo menos. Foi Ricardo Zonta, salvo erro, que avançou para o segundo Toyota. Se me lembro bem, eu acho que até me lembro da lesão do Ralf, acho que deslocou a retina. Não confiem em mim. Não fui ao médico confirmar. Foram propostas várias soluções para o problema dos pneus nessa corrida. Uma delas foi improvisar uma chicane para reduzir a velocidade antes do banking, que foi completamente rejeitada por questões de segurança. Não estava testada, teria que ser considerada uma prova extracampeonato por causa das alterações à última hora. Outra possível solução que foi proposta foi dos carros fazerem essa zona pela via das boxes e fugirem assim ao banking, ou então trocarem de pneus de 10 em 10 voltas. Eu, se não estou em erro, não, mesmo assim na altura, nessa época as trocas de pneus estavam proibidas. Os carros eram obrigados a fazer a corrida toda com o mesmo jogo de pneus, por isso ficariam sujeitos a uma penalização ou um drive-thru por cada troca de pneus. Faz todo sentido. Pronto, mas foi proposta essa solução. Dois mundos completamente à parte. Hoje não se consegue chegar ao fim com 2-3 jogos de pneus e na altura bastava um. E na altura tinha que ser com um. Aliás, isso foi... Isto agora estou aqui a falar e está-me a trazer à memória coisas que devia ter preparado antes. Isso foi um dos grandes causadores em particular nesse ano, e por isso é que noutros anos conseguiam fazer a corrida, porque paravam para trocar de pneus, e nesse ano que não se podia trocar, deu
deu asneira. e isso acabou por se chegar a uma solução terminal, que foi as equipas Michelin fizeram a volta de aquecimento e e no final da volta de formação entraram diretamente para as boxes, deixando apenas 6 carros em pista. Os dois Ferrari, 2 Jordan e 2 Minardi. E 2 Minardi. Com o Tiago Monteiro em terceiro lugar. ressalvar atrás dos 2 Ferraris. Atrás dos 2 Ferraris. Na corrida foi um rude golpe para a Fórmula 1 nos Estados Unidos. Sim. Acabámos por perder. Acho que tivemos mais um ano de Indianápolis e acabou com uma assistência muito fraca comparada com outras edições. E depois só quando voltaram ao Texas é que voltou a haver grande prémio dos Estados Unidos. 10 anos mais tarde, com o circuito de Austin, é que a Fórmula 1 acabaria por voltar aos Estados Unidos. Foi um rude golpe na altura para a Fórmula 1 e para a Michelin, que não fica bem na fotografia. Não vai fornecer pneus a indicar 7 mesmo. Não deve estar perto disso. Não deve ter ficado propriamente bem vista. Avançamos agora então para 2008. Aqui é simplesmente uma questão de escolhas de pneus. Is that clock? Vamos até ao Brasil 2008, esse mítico grande prémio que decidiu o campeonato do mundo. Na última curva. Com o Hamilton a ultrapassar o Timo Glock, é verdade. Há muitas teorias da conspiração. Há muitas teorias da conspiração, mas a maior parte resulta simplesmente de desatenção. Provavelmente sim, é verdade. Porque o que é Aliás, podíamos escrever 2 ou 3 episódios só com a temporada de 2008. Sim, aliás, foi uma época, e não falo só de 2008, foi aquela segunda metade da primeira década deste século, foi muito interessante em termos de Fórmula 1. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, da época de 2007, que acaba com Kimi campeão, que entra para a última corrida em terceiro lugar, atrás dos 2 McLaren, e sai campeão. Sim. Ou 2010, que tivemos 7 ou 8 vencedores diferentes nas primeiras corridas da temporada, com Red Bull, Ferrari, McLaren, todos na luta pelo título, alguns com mais do que um piloto. E essa época que dizias, de 2008. Sim, com o Singapura, por exemplo, foi bastante interessante. sim. Pode ter roubado o título ao Massa. Essa é verdade. Se a FIA nos estiver a ouvir, não está. Mas se estiver, cancelem lá o Grande Prémio de Singapura, que já toda a gente sabe que aquilo foi batota. Por isso podem tirar o resultado. E vão levar o caneco ao Massa. E levem lá o caneco ao Massa para ver o amanhã festejar, finalmente. Porque já que não conseguiu no Brasil 2008, como estávamos a falar, porque o Hamilton ultrapassou o Glock na última curva. Sim. Se bem que o pai dele bem se festejou na boxe. Ao menos durante uns segundos puderam festejar e sentir o que é ser campeão do mundo. A maior parte de nós passa a vida toda sem saber isso. Eles durante 30 segundos souberam. Souberam o que era, isso é verdade. Para explicar o que é que isto tem a ver com pneus. Sim, já que estamos a falar de pneus. A corrida foi uma corrida com tempo estável e algumas voltas do fim começam a cair alguns pingos de chuva. Avançando, já voltamos atrás para a última curva, Hamilton tinha que ser quinto classificado pelo menos para vencer, e encontrava-se em sexto lugar à entrada para a última volta, depois de ser ultrapassado por quem? Sebastian Vettel. Num Toro Rosso, exatamente. Depois de ser ultrapassado por Vettel, que esteve prestes a roubar no título por milímetros. Inacreditável. O Hamilton no McLaren, na altura todo poderoso, a ser ultrapassado pelo puto no Toro Rosso. Estava prestes a perder o título. A reedição de 2007, em que também perdeu o campeonato na última corrida, é verdade. Depois de ter tido na mão. Sim. E eu acho que em 2007, mais do que a última corrida, foi aquela saída na via das boxes na China. Na China, sim. Também em condições de pouca aderência, lá está os pneus. Sim, nesse grande prémio ele tinha que mudar de pneus porque estava de intermédios, mas que já eram slicks. Sim. E a entrar nas boxes foi à praia. E ficou por lá. Ficou por custar o campeonato. E lá está, como dizias, o Vettel na penúltima volta ultrapassou o Hamilton, mas o Glock não parou para mudar para pneus intermédios. E estava de slicks. E toda a gente que vinha atrás do Glock começou a apanhá-lo como uma flecha. Porque à entrada para a última volta começa a chover como gente grande no circuito.
Eu penso que o Glock, agora estou a falar de cor mais uma vez, eu penso que o Glock não foi o único a não parar, mas foi o que colheu mais frutos disso e conseguiu passar para os primeiros lugares, para quinto. Aliás, eu penso que inicialmente até seria quarto, depois terá sido apanhado pelo Vettel, mas teria que ir ver já. Para o que interessa, ele estava em quinto, mas nisto começa a chover torrencialmente, ou pelo menos a chover com força. E o Hamilton tinha parado rapidamente, começa a ganhar 3, 4 segundos, começa a ganhar vários segundos, e é por isso que à entrada para a última curva, finalmente o Hamilton consegue apanhar o Glock. E torna-se campeão. E torna-se campeão. Pela primeira vez. Pela primeira vez. E a última da McLaren até à data. Sim, nós falamos muito da Ferrari, mas também podemos falar ainda da McLaren. Da McLaren ainda anda a fazer pior figura. Não é... Ainda assim foi campeão há menos tempo que a Ferrari. Um ano menos. Sim, um ano menos. Isto porquê? Porque ainda hoje há muitas teorias da conspiração que o Glock abrandou, que a Toyota foi comprada. Toyota, esse colosso, terá sido comprado pago pela McLaren ou pela Mercedes para deixar o Hamilton ganhar. Não, o que aconteceu simplesmente é que o Glock estava com pneus para piso seco numa altura em que chovia muito. E não é preciso ver a Fórmula 1 durante muito tempo para perceber o que acontece quando se está com Acho que até pneus slicks. o Locke foi ultrapassado por mais um carro que vinha atrás do Hamilton. Não me lembro bem, mas acho que sim, foi ultrapassado pelo Vettel, depois ultrapassado pelo Hamilton, e acho que ainda perdeu uma Sim, porque posição. ele começou a perder muito tempo. Os pneus estava manifestamente difícil controlar o carro nas condições. Sim, a aquaplaning pelo menos durante metade da volta. Sim. E não é difícil perceber o que acontece quando os pneus de seco à chuva não funcionam de todo. Não. Por isso é que os nossos carros não têm pneus slicks. Claro. Porque Nem Pirelli. Só não podia sair à chuva. Por isso por isso é essa perda de tempo. Tá? Por isso é essa perda de tempo. Não resolveu parar para tomar um lanchinho e deixar o Hamilton ser campeão. Chegamos depois a 2010, ao Grande Prémio da Europa. Exato. Que era onde? Valência. 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 Porquê? Porque em Espanha dava jeito de fazer 2 corridas na altura, porque havia um piloto que estava na moda. Era o Pedro de la Roça. O Pedro de la Roça. E tínhamos a Espanha Racing Team. E tínhamos a Espanha Racing Team, é verdade. Tivemos a primeira vez que a regra dos pneus de uso obrigatório fez uma vítima. Ou pelo menos uma das mais notáveis. Uma das mais notáveis, sim. Sim, porque... Kobayashi. Kobayashi? Quem é que escreve estes nomes japoneses? É complicado. Kobayashi, um piloto muito popular no Japão, que corria então pela Sauber. A Sauber ressuscitada depois da BMW ter vendido de volta ao Peter Sauber e estava de volta como construtor independente. Apostou, fez a corrida toda sem parar. Uma corrida de 57 voltas e estava no pódio, aquele que seria então o seu primeiro pódio da carreira e arrisco-me a dizer que seria o primeiro da Sauber nesta sua nova vida. Sim, e aí seria o último pódio do Kobayashi. Não, que ele depois foi ao pódio. Eu estava a dizer e a lembrar-me que ele foi ao pódio. Pois foi, no Japão, no Japão, pois foi. Teve que esperar mais 2 anos, mas acabou por ir ao pódio. Aí sim, penso que foi a única vez que foi ao pódio. Foi justamente no Japão, à frente dos seus adeptos. Mas é o exemplo perfeito de porque é que esta regra não faz sentido. Exato. Perfeitamente do Kobayashi podia ter feito a corrida toda sem mudar de pneus. Sim, o Kobayashi acaba por parar à volta 54 de 57 porque tinha que fazer uma paragem obrigatória. Sim. E perdeu aquele pódio. Acabou por conseguir recuperar até 7º, ainda fez caiu para 9º, salvo erro, e fez 2 ultrapassagens até a final da corrida. Mas é como estavas a dizer, é por isso que esta regra não faz sentido. Se alguém quer arriscar e fazer a corrida toda sem parar, deixá-los fazer. Deixá-los fazer, é mais uma variável, mais uma possível corrida, sim. Mais uma possível tática. E por último pusemos aqui o Grande Prémio da Hungria de 2009. Acho que está bem vivo ainda. Sim, está na memória de todos, como uma boa estratégia de pneus. E quando funciona, como deve ser, pode fazer a diferença. É isso. Para quem não viu, vá ouvir o podcast. Também serve. Desse Grande Prémio. Mas basicamente, um Lewis Hamilton, os mesmos pneus médios atrás de Max Verstappen, sem conseguir ultrapassar, mete pneus macios
macios. mais macios que o Max, mas eram Tens médios. razão, eles estavam com duros. Foi há com muito duros. tempo já. Lembramos de melhor do Grande Prémio de 99. Da Europa de 2010, da corrida da semana passada. Mas sim, meteu os pneus médios. O Max tinha A 20 duros. voltas do fim. Sim, e foi lá buscá-lo. E foi lá buscar alguém, era um segundo por fim, feito. por volta, e por fim mesmo a acabar conseguir buscar. E é para isso que os pneus diferentes devem servir, mas devem ser utilizados por estratégia, porque as equipas querem, e não por obrigação. Sim, exatamente. Isto tudo para dizer que em 2021 se calhar temos o regresso de pneus sem este tipo de degradação, e é um desabafo que até já vai bastante longo. Quase uma hora. Pensei que íamos despachar isto em 20 minutos. Não, mas afinal não. Mas pronto, ficou aqui. É um rebuçado só. Pronto, não é só. E já ficam a saber porque é que nós estamos sempre a bater na tecla dos pneus. Não quer dizer que não vamos voltar a falar de Sim, pneus. sim. Isso Atenção. não é por descarregarmos aqui uma hora de pneus que vamos deixar de falar disso todas as semanas. Não, podem continuar com essa ilusão de que vamos falar de pneus. Exato. Pronto, e por hoje acho que é tudo. E já chega. Já é muito, já já é chega. muito. Agora voltem lá para as vossas toalhas, para a beira da piscina, da praia, ou vão trabalhar, que alguém tem que fazer isto andar para a frente. E nós voltamos depois do Grande Prémio da Bélgica, que se calhar vamos voltar um dia mais tarde, porque o palhaço vai lá. Acabou-se. E é basicamente isso. Foi mais um episódio do Bandeira Amarela. E um resto de boas férias para quem estiver. Obrigado.